Imagine um país infestado de corrupção em todos os âmbitos e todos os partidos. Licitações fraudulentas, desvio de verbas, financiamento ilícito de partidos, fraude contábeis e lavagem de dinheiro. De repente, um pequeno crime abre uma linha de investigação que parece querer desmantelar tudo de ruim que estava por aí. O ímpeto de um juiz consegue, através do uso constante da mídia, quase 3.000 mandatos de prisão, 6.000 pessoas sob investigação, incluindo 900 empresários investigados e um país à beira do colapso. A descrença na política é geral e o sistema parece todo quebrado, abrindo espaço para alguém de fora da política se eleger para manter a velha política. Um ambiente viciado tende a reduzir os custos morais da corrupção, uma vez que o corrupto costuma enxergar o seu comportamento como um padrão, e não a exceção. As pessoas toleram o crime de um para acabar com o abuso de outros. A corrupção disseminada passa então a colocar em xeque não apenas a legitimidade dos políticos, mas também tem um impacto na legitimidade daqueles encarregados de investigá-los. A descoberta de ilegalidades disseminada provoca críticas ao sistema judicial no sentido de que este estaria sendo inadequado para combater a corrupção, uma vez que ele também estaria corrompido. Déjà vu? Você já ouviu falar nesse país? Brasil, hoje, Lava Jato, certo? Não. Itália, 1992, Operação Mãos Limpas. E o trecho que você acabou de ouvir faz parte da análise de 2004 do ainda desconhecido juiz de direito Sérgio Fernando Moro. O paper Considerações sobre a Operação Mãos Limpas, de autoria de Sérgio Moro, é o melhor caminho para entender a Lava Jato até agora. Em 7 páginas, sua análise sobre a Mãos Limpas na Itália é um verdadeiro manual de como montar operação similar no Brasil. E se o passado continuar se repetindo, as chances do caso brasileiro não se dar bem são altíssimas. E aí? Suave, tranquilo? Hoje vamos falar de Operação Mãos Limpas e mais do que isso sobre nós. A Lava Jato e a Operação Mãos Limpas mostra como muitas vezes a corrupção se olha no espelho. O que foi a Mãos Limpas? Quais métodos inspiram Moro e o que aconteceu na Itália depois de tudo? Será que eu sou contra a Lava Jato e a favor da corrupção e vou defender bandido nesse vídeo? Essas são as perguntas que eu respondo ao longo do episódio. E se esse assunto te interessa, não seja marreco ou pato, já deixa seu like, sininho e passa no Catarse logo no começo, que se pra você o vídeo é grátis, pra mim é um trabalho. Boa viagem. Para compreender a Itália de 1990, é preciso lembrar do clima que marcou as décadas anteriores. De um lado, as máfias italianas, que se espalharam pelo país durante os anos 70 e 80 e ficaram mundialmente conhecidas nos filmes de chefão, passavam maus bocados sob a primeira investigação investida contra o seu poder a partir das ações dos corajosos juízes Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Do outro, o já conhecido medo do comunismo, que já tratamos aqui no canal, e neste caso, como de fato o Partido Comunista Italiano era muito bem organizado e dispunha de fundos de contribuições dos seus inscritos e daquilo que a lenda dizia ser o financiamento da União Soviética, os outros partidos precisavam encontrar um jeito de dançar a música. Para poder contrabalancear as forças e a suposta ameaça comunista, todos os outros partidos, mesmo os rivais entre si, passaram a organizar seus fundos partidários de oposição com serviços na ilegalidade. Corrupção, associação com máfias, pagamento de propinas e uma espécie de rachadinha. Democracia Cristã, Partido Socialista, Republicano, Liberal e Social-Democrata eram inimigos apenas na propaganda. Na prática, todos os partidos desviavam verbas para um caixa único, que distribuía os valores de acordo com a conveniência no poder. Ou seja, o partido que tivesse eleito recebia mais e distribuía as sobras para os opositores. Esse mal era tolerado, a partir da ideia apelidada de dazione ambientale, isto é, pago e recebo propina porque todo mundo faz e é isso que mantém o sistema político. E muitas vezes se fechavam os olhos para os ilícitos dos democratas cristãos porque tinham receio de que atacando a democracia cristã poderia prevalecer o Partido Comunista. Porém, a partir do final dos anos 80 e início dos 90, tudo mudou. Depois da queda do Muro de Berlim, a desculpa comunista já não colava mais, e o próprio Partido Comunista Italiano caminhava naquele período em direção a uma postura mais ao centro, mesmo porque nessa época a economia do país agora entrava em crise. Desemprego, crise na previdência e aposentadoria, aumento de dívida pública, a única coisa que parecia trazer esperança para o país eram os juízes Falcone e Borsellino, e o combate à corrupção. É nesse clima que a sociedade italiana adentra os anos 90,
com certa esperança de combate às maracutaias italianas. Agora vai, pensava o povo. E se faltava algo para explodir, ele literalmente aconteceu no verão de 1992. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, os heróis antimáfia, são vítimas de ataques de terror violento. Um ano depois, a mesma máfia tirou também a vida da mulher de Falcone, a também magistrada Francesca Morvillo, em outro atentado tristíssimo. Assim, você consegue enxergar como a população italiana estava em luto e carente por combates e heróis. Por isso que em fevereiro de 92, na cidade italiana de Milão, um administrador de um hospital público, membro pouco expressivo do Partido Socialista, foi pego recebendo o equivalente a 3 mil euros em propina. Sim, só 3 mil. Mario Chiesa, o primeiro servidor público pego em flagrante, e que decidiu abrir a boca. Informando que a propina não era para ele, mas para o Partido Socialista, tudo começou a mudar. Mesmo o PSI tentando se afastar da acusação, dali para frente foi uma bola de neve só. Cada político, empresário ou funcionário público detido implicava dezenas de outros em seus depoimentos. Era o início da descoberta da Tangentopoli, a cidade da propina em italiano. Em 93, Arnaldo Forlani, o líder da Democracia Cristã, o partido opositor ao PSI, também foi pego. E além dele, o presidente e o diretor da estatal petrolífera ENI também foram presos. E entre indas e vindas, mais de 5 mil pessoas investigadas. E como a operação começou a crescer, o poder em volta dela também começou a crescer. E o procurador-chefe Borelli formou a sua equipe de investigação e acusação. Antônio Di Pietro, Gerardo Colombo e Pier Camillo Davigo, num time de força-tarefa que utilizava métodos que parecem muito com os brasileiros, como incentivos para colaborar com a justiça num esquema semelhante à delação premiada, além da participação ativa da mídia em divulgar casos de corrupção, quase como um reality show. O ápice da Mãos Limpas foi quando Bettino Craxi, membro do Partido Socialista, que tinha caçoado de Chiesa, precisou admitir e fazer uma defesa desesperada no parlamento. Seus pares, temerosos da reação da opinião pública, não o sustentaram. E Craxi, para fugir do processo, refugiou-se na Tunísia e viveu lá até o fim de seus dias, poucos anos depois desse caos. Em sua defesa no parlamento, mesmo confessando os crimes, ele avisou: nem tudo que reluz é ouro. Logo descobriremos que o juiz não é esse herói de que se fala. Há muitos aspectos pouco claros e não limpos nas mãos limpas. E é nessas que destacamos a figura dele, Antonio Di Pietro, procurador da República, considerado o herói das mãos limpas e salvador da pátria italiana. Em certo período, Di Pietro também era muito criticado. Seus métodos de condução coercitiva, uso da mídia e outros abusos meio polêmicos foram acusados na Itália de toga rossa, ou juiz da roupa vermelha, sendo acusado, vejam só que irônico, de comunismo, porque até então o Partido Comunista Italiano não era alvo das investigações. Di Pietro não se destacava pelo seu saber jurídico, mas pelo seu traquejo midiático. Como havia iniciado a sua carreira como policial e tinha a astúcia de um investigador, sabia como conduzir um interrogatório, era mestre da armadilha e do blefe, e utilizou essa habilidade para criar verdadeiros espetáculos na mídia italiana. Cada dia que passava, Mãos Limpas e Di Pietro começavam a se misturar. Você já deve ter visto isso por aí, não é? Ao mesmo tempo que a imprensa inflamava o clamor público com denúncias muitas vezes sensacionalistas sobre o poder de Di Pietro ou sobre o escândalo pessoal de algum político ou servidor, as reações e retaliações da classe política vão começar a aparecer daqui a um tempo. E adivinhe, os abusos que Di Pietro usou outrora para prender criminosos foram usados logo em seguida para anular suas próprias sentenças. Logo em 94, os resultados políticos da operação começaram a mostrar o seu caráter desastroso. A caça às bruxas, apesar de dar uma resposta à sociedade, acabou por condenar e perseguir também inocentes. Como a empolgação era grande, excessos na lei começaram a acontecer. Em um estudo realizado pelo senador italiano Fernando Dalla Chiesa, teriam ocorrido 31 suicídios entre 92 e 94, muitos deles pelo conhecido método suicidaram ele. Se é que vocês me entendem. A destruição total do sistema tradicional de política italiana abriu um vácuo de poder e uma descrença na ideia do fazer político. A política foi taxada como um mal e os partidos e ações do governo foram esvaziados. Mas isso não matou a política em si,
e muito menos a corrupção. Pelo contrário, a liquidação dos partidos tradicionais abriu espaço para aventureiros de fora, e isso é o verdadeiro exemplo de corrupção sistêmica. Mudaram os partidos, continuou a corrupção. E foi com essa pista livre que ascendeu ao poder um tipo da pior espécie, Silvio Berlusconi, ex-cantor de navio e milionário da TV, que chegou ao poder em 94 e ficou até 2011, vencendo apenas pela falta de adversários, todos desmoralizados com algum envolvimento sujo descoberto pelas mãos limpas. A partir do governo de Berlusconi, todas as ações da operação começaram a ser revertidas. Do meio e do final, que não é um final assim tão positivo como pelo menos se esperava no início com aqueles retumbantes sucessos dela. Pressionado por todos os lados, Di Pietro larga a toga e, num discurso simbólico, decreta o fim da operação. Diz ele: saio de fininho e com morte no coração. Mas não saiu. Depois de 2 anos, Di Pietro criou seu próprio partido político que falhou miseravelmente. Porque Di Pietro foi ele próprio acusado de financiamento ilegal de campanha em seu malfadado partido político hoje extinto. E nas palavras de Francesco Saverio Borelli, o chefe da operação, depois das mãos limpas, os corruptos venceram. Prenderam as hembras mais lentas, enquanto as outras se tornaram mais rápidas. O próprio Di Pietro hoje faz uma autocrítica e arrepende-se da espetacularização dos processos. Diz ele que é melhor um culpado solto do que um inocente preso. É um tanto irônico e sintomático que a principal consequência positiva da Operação Mãos Limpas tenha sido a criação de uma lei que protege os cidadãos italianos de abusos judiciais. Olhando para esse panorama, você pode até pensar, mas como é que a Itália está hoje, mais ou menos corrupta? A Organização da Transparência Internacional coloca a Itália no 53º lugar no ranking mundial. Há 5 anos atrás, ela estava na 70ª posição. Não é muito agradável ter isso como fonte de inspiração, não é mesmo? O que aconteceu então? Toda aquela expectativa com a Operação Mãos Limpas de que a corrupção na Itália seria significativamente diminuída, hoje há uma certa controvérsia se isso de fato aconteceu. Mas calma, sei que é meio tarde para falar isso, mas cuidado. A comparação pura, sem análise histórica, sempre gera problemas. Olhando assim de longe, as duas experiências parecem gêmeas, mas será que a experiência italiana foi reproduzida de alguma forma no Brasil para além da inspiração? Tanto antes de comparar Moro e Di Pietro, é necessário lembrar as diferenças entre os sistemas judiciário brasileiro e italiano. Di Pietro, Davigo, Gerardo Colombo faziam um trabalho muito mais próximo à força-tarefa de Deltan Dallagnol do que Sérgio Moro. E por que entender isso é fundamental? Porque ao contrário dos italianos, Moro não é procurador, é juiz. A Operação Mãos Limpas foi mais do que simplesmente inspiradora da Lava Jato. Ela, na verdade, só ganhou grandes dimensões quando Moro italianizou o modelo brasileiro. Eu explico. Assim como nas Mãos Limpas, a Lava Jato procurou definir a montagem de um novo centro de poder. A famigerada República de Curitiba já estava descrita por Moro no artigo de 2004, quando demonstra que muito do sucesso da Operação Mãos Limpas aconteceu pela força do que Moro denominou opinião pública esclarecida, que nas palavras dele, é algo que nasce da parceria entre jovens juízes, procuradores, delegados e grupos de mídia vinculados. O juiz Sérgio Moro retirou o sigilo de toda a investigação sobre o ex-presidente. E com isso tornaram-se públicas, no fim da tarde, conversas telefônicas de Lula. Assim, para a Lava Jato funcionar, entre a legalidade e a imoralidade, há necessidade da adesão total do grupo de trabalho e dos aliados da mídia às teses de Moro, evitando assim criar pretextos para sua anulação. Em outras palavras, Moro montou um alinhamento e um manual de ação para os seus procuradores, investigadores, delegados e acusadores, para que ele, fazendo apenas o papel de juiz, desse um ar de legalidade ao processo todo, mesmo nos excessos e abusos quando necessário. Disse Sérgio Moro em 2004. Apesar de não existir nenhuma sugestão de que alguns procuradores mais envolvidos com a investigação teriam alimentado a imprensa com informações, os vazamentos servem a um propósito útil. O constante fluxo de revelações mantém o interesse do público elevado e os líderes partidários na defensiva. Essa é a tese de Moro: politizar a justiça e manter a política tradicional na defensiva, criando um poder paralelo. Ou seja, para o juiz Moro, há um sistema de poder a ser combatido, chamado política tradicional, e que o custo-fim justifica os meios.
Por isso não é à toa que a Lava Jato também sempre utilizou dos vazamentos de mídia. Só assim para tirar a legitimidade moral da autoridade dos chefes políticos. Essa frase é do Sérgio Moro, 2004. No artigo, Moro até confessa que a divulgação indiscriminada de fatos traz o risco a, abre aspas, lesão indevida à honra do investigado ou acusado. Mas isso, segundo ele, é apenas um dano colateral menor, um mal menor, mas que pode atacar a corrupção. Resumindo, o jogo final de Moro é, depois de politizar a justiça, trazê-la para o campo da mídia, ainda que isso coloque em xeque a imparcialidade da própria justiça. Para ganhar adesão à tese da Lava Jato é que alguns grupos políticos de mídia e de imprensa muitas vezes são blindados e poupados. Somente isso explica, por exemplo, o velho incômodo dos críticos da Lava Jato de que a operação foca apenas em alguns partidos ou num partido só, de que Aécio Neves foi poupado das denúncias do doleiro Alberto Youssef, ou de que os bancos nunca foram citados na Lava Jato. E Sérgio Moro no Brasil continua seguindo a cartilha e os passos de Antônio Di Pietro na Itália. Ambos trocaram a toga pela política. A renúncia de Di Pietro lá na Itália acabou com a operação. Após a saída de Moro da Lava Jato, a máscara começa a cair e muitos dos excessos começam a aparecer. O que aconteceu na Itália, que foi um pouco negativo, e pessoas supostamente envolvidas naqueles crimes, naqueles próprios crimes que se investigavam. O que a força-tarefa da Lava Jato parece não ter entendido, ou fingiu que não entendeu, é que a ascensão de Silvio Berlusconi na Itália não foi um acidente de percurso. Ela é um cálculo previsto. É um resultado quase óbvio de sistemas políticos falidos. A ascensão de um bonachão que promete salvar a pátria e tudo que tá aí, enquanto na verdade isso é tudo que a velha política sonhava. As mãos limpas conseguiram trocar as zebras antigas por leopardos mais velozes. Apesar dos números expressivos e prisões importantes no início da operação, hoje no STF 30% dos inquéritos foram arquivados. Apenas 6 réus foram julgados e 2 condenados sem prescrição. E como na época das máfias e de Falcone, a população brasileira que ansiava por um combate mais pesado à corrupção, hoje assiste, perdida e desorientada, sem saber exatamente o que fazer, sobre o futuro da nossa política. O ponto é, Moro sabe disso. Não se combate corrupção com justiça. A única coisa que eu diria é que assim, não existe uma solução mágica para nenhum desses problemas. Não existe uma bala de prata que atirando resolve o problema da corrupção. O que existe é a necessidade do dia a dia, no passo a passo. Justiça julga e sentencia. Se passar disso, certamente pagará por excesso. Corrupção não é via de mão única, mas dupla. Quando há corruptores, é porque há os corruptíveis. Em um país onde não há educação universalista de pensamento coletivo, a tendência é a corrupção ser cada vez maior. E é a falta de uma vivência democrática e de cultura política que faz com que muitos brasileiros normalizem tanto a corrupção como a recente escalada autoritária de caça à corrupção, que também é problemática. Corrupção para acabar com a corrupção. Será essa a única esperança que restou para o povo brasileiro? Mesmo? Portanto, para quem ficou até o final esperando a resposta do porquê eu sou crítico a operações como a Lava Jato, imaginando que eu fosse defender bandidos ou a corrupção, é exatamente o contrário. Se somos contra todo tipo de corrupção, será que aquela que enviesa a Constituição, usa politicamente da justiça e parece não respeitar as funções do cargo, também não deve ser combatida? Será que depois de tudo, Sérgio Moro sairá de fininho e com vergonha de montão? Vamos aguardar os próximos capítulos, mas uma coisa é fato. Se Moro vazou tudo que vazou e fez tudo que fez e não foi punido, o delegado Protógenes também deveria ser anistiado. Quem? Protógenes? Sim, o Protógenes da Operação Satyagraha, sabe? Não? Nunca ouviu falar? Bem, essa série sobre operações e abusos de operações judiciais pode voltar no canal, basta você pedir aí nos comentários. E antes da gente fechar o vídeo com uma opinião bem irônica de um grande fã das mãos limpas, passa no Catarse o financiamento coletivo do canal. Isso é fundamental e muito importante. E claro, colabora com like, inscrição, sininho e vamos trocar uma ideia sobre isso nos comentários. Não se degradem. Interrompemos a programação para te avisar que semana que vem estreia o primeiro longa documentário do Normose aqui no canal. Segue o trailer.
de mais de 20 milhões de dólares motivou a nova prisão de Paulo Roberto Costa. O ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, foi preso novamente. A presidente Dilma sancionou novas leis de combate à corrupção, entre elas a da colaboração premiada, que ficou conhecida como delação premiada. Não existia possibilidade de um diretor ir para uma diretoria se não tivesse respaldo político. A Petrobras funcionava assim. Sim, eu faço um pedido de desculpa em nome dos empregados da Petrobras, porque hoje eu sou um deles. É único e exclusivamente de autorizar a abertura, não de proferir o seu juízo de mérito. E será? Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. No princípio da noite foi divulgada a interceptação de um telefonema entre a presidenta Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula. Alô, minha filha. Alô? Alô? Oi, Lula. Tudo bem? Não tô achando tudo bem, não. Eu tô mandando o Bessias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá bom. Tchau. Tchau, querida.